Bom dia a todos. Obrigado, professor, senador Hélio. Gostaria de agradecer o convite para poder falar nessa audiência, né? Agradecer a senadora Ana Amélia, senador Moca e Walter Pinheiro pela iniciativa de se construir esta lei. Essa lei a gente vê como uma lei de uma iniciativa muito importante, como aquela lei que originou, né, o Código de Ciência e Tecnologia, onde congregou a comunidade científica, a comunidade civil organizada e não organizada para debater um tema tão importante que é a ciência e tecnologia, né, que originou a colocação da palavra inovação na nossa Constituição como ponto de desenvolvimento e ponto crucial de desenvolvimento do nosso país. Então, a gente vê esse projeto de lei, um projeto também importante, que está abrindo diálogo com a comunidade científica, com a comunidade civil, né, onde a gente tenta trazer de forma legal um ponto importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, o presidente Paulo Gadelha também agradece essa oportunidade de estar discutindo. E nós fizemos, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, uma ampla discussão desse projeto de lei e enviamos essa discussão como proposta de emenda ao senador Aloísio, né? Então, a Fiocruz ela é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, uma instituição eclética, né? Ela conta com mais de 12 mil funcionários, tem um orçamento de quase 3,5 bilhões, né? Gerencia quase 1.500 projetos de pesquisa e ela é responsável por toda uma cadeia de desenvolvimento da inovação que vai desde a pesquisa básica e aplicada até os processos de desenvolvimento e oferta desses produtos para a melhoria da sociedade brasileira, né? Então, ela trabalha dentro da sua área, desde a atenção à saúde até os processos de desenvolvimento que originam mais de 130 milhões de doses de vacina, 9 milhões de kits de diagnóstico, 4 bilhões de medicamentos e 17 milhões de biofármacos. Então, dada essa importância da pesquisa e dos ensaios clínicos para a Fiocruz, nós fizemos, então, uma organização de discussão do PLS 200, né, através, então, da rede de pesquisa clínica, que é uma rede criada desde 2012, que teve a função de mapear a pesquisa clínica na Fiocruz. E hoje a gente conta com 73 grupos de pesquisa clínica na instituição, mais de 370 projetos com financiamentos de 121,7 de patrocinadores de pesquisa, né? 33% desses projetos de pesquisa clínica compõem ensaios clínicos e já tivemos 13 solicitações de registro sanitário de medicamentos, com 286 artigos e mais de 300 alunos envolvidos, né? Então, a Fiocruz consegue olhar a partir da rede de pesquisa clínica para mais de 58 agravos de saúde da população brasileira. Então, esse debate do PLS 200, assim que a gente recebeu o PLS pela primeira vez pelo então ministro da Saúde, Arthur Quioro, que nos pediu uma avaliação do PLS 200, nós fizemos um grupo de trabalho com representantes institucional, os senhores podem perceber aqui, é composto pela presidência, o Fórum do Comitê de Éticas de Pesquisa, o Comitê Gestor da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, né, e a Procuradoria da Fiocruz. Fizemos a avaliação, né, do PLS olhando artigo por artigo e fazendo, então, as propostas de emenda ou acréscimo ou exclusão, né, artigo e artigo, e mandamos essa proposta, então, para o senador Aloísio. Essa foi a metodologia que a gente utilizou a partir de um debate amplo na instituição. Então, o que eu trago aqui, na verdade, foi um estudo feito por um grupo de trabalho de representação institucional. Esse foi o ofício que nós enviamos, então, essas contribuições, então, para o nosso senador Aloísio Nunes. Eu vou me deter, então, aqui em 4 capítulos, né, do PLS 200. O capítulo 2, né, que trata da revisão ética e controle social. O capítulo 5, sobre o uso do placebo. O capítulo 6, que é o acesso ao produto investigacional pós-estudo.
e o capítulo 7, que é o armazenamento e uso das amostras em material biológico, que é fruto, então, das pesquisas clínicas. A primeira emenda importante fora do capítulo é a sugestão de que a lei se disponha sobre ensaios clínicos e estudos pós-registro, que, na verdade, ela é uma lei que está enquadrada dentro dos quesitos dos ensaios clínicos e estudos pós-registros. Né? A gente entende que pesquisa clínica ela aborda um ambiente mais complexo e um ambiente mais eclético do que ensaios e estudos pós-registros. Né? No capítulo 2 e 3, então, no que se dispõe a criação de comitê de ética independente, fim do sistema CEP-CONEP, e não inclusão dos representantes dos usuários na avaliação ética. A Fiocruz entende que não é necessário a criação de comitês de éticas independente, né? Entende que a manutenção do sistema CEP-CONEP é relevante e garante a manutenção do controle social, garantindo a participação dos representantes dos usuários na avaliação ética dos comitês de éticas e do próprio CONEP, trazendo, assim, a importância do CONEP e do CEPS, né, para a certificação e regulamentação, então, dos protocolos de risco. O que é importante salientar é que o controle social e a ética em pesquisa, ela não pode agredir a agilidade sustentável para a avaliação dos protocolos de pesquisa. E esse ponto é um ponto importante. Nós temos que ter controle social, nós temos que ter as abordagens éticas relacionadas à pesquisa clínica, mas nós não podemos ferir, né, a avaliação dos protocolos a partir da falta de agilidade da avaliação desses protocolos. Isso fere o desenvolvimento científico-tecnológico do país, a pesquisa que está sendo realizada e fere também o sujeito da pesquisa, que é o próprio paciente que está envolvido nessa pesquisa. Então, dentro dessa metodologia, a gente, nas propostas de emenda, a gente fez também algumas justificativas, né? Então, a gente entende que a criação de comitês de éticas independentes caracteriza uma possível subordinação dos comitês de éticas a diversos interesses, e não a garantia da ética e a preservação do ser humano exclusivamente, né? A avaliação ética e regulatória dos projetos de pesquisa em apenas uma única instância desconsidera o sistema CEP-CONEP, um dos mais avançados do mundo no que diz respeito à garantia de controle social. A robustez desse sistema também garante ainda a credibilidade da comunidade científica internacional dos resultados produzidos em pesquisas clínicas envolvendo seres humanos realizadas no Brasil. É importante salientar que a análise dessa certificação do CEPS para protocolos de risco elevado permitirá a celeridade das avaliações éticas sem comprometer a qualidade das etapas envolvidas na pesquisa. Vale salientar que todas essas etapas garantidas pelo sistema CEP-CONEP, né, não pode agredir o tempo necessário para que uma avaliação de cada protocolo seja feita, uma avaliação dentro dos caráteres éticos. Quanto ao capítulo 5, né, que é da fabricação, da importação e do uso de medicamentos, produtos e dispositivos médicos experimentais e placebo. Então, o PLS 200, ele prevê o uso de placebo para atender às necessidades metodológicas do protocolo de ensaio clínico. Nós fizemos uma proposta de emenda que é a seguinte, né? Ensaios clínicos para avaliação de produtos investigacionais deverão utilizar, para fins de comparação, os melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados de acordo com o consenso ético existente atualmente no país, né? A utilização de placebo ou a não intervenção em ensaios clínicos só admitida quando não existir métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou tratamento para o agravo de saúde, objeto do ensaio clínico, sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e efetividade da intervenção deverão ser avaliados. O uso do placebo de exclusão quando é utilizado composição com outro medicamento, e mais o placebo, né?
Quando o uso do placebo, tão logo seja constatado superioridade significativa da intervenção sobre o placebo, deverá ser avaliada a necessidade de adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer os benefícios do melhor regime. O uso do placebo no Brasil, hoje, ele é permitido, né, a partir de avaliações, intervenções diagnósticas, terapêuticas ou profiláticas em doenças para as quais o tratamento é inexistente. Esse é um grande ganho para a população brasileira, né, onde a gente parte da premissa de que a gente usa placebo apenas para aquele estudo onde você não tem um medicamento ainda comprovada a sua eficácia, fazendo com que o objeto de pesquisa não perca os seus direitos de tratamento, que é um direito adquirido pela Constituição brasileira. Quanto ao capítulo 6, né, da continuidade do tratamento pós-ensaio clínico, o fornecimento gratuito, porém limitado aos participantes da pesquisa do medicamento experimental que apresentou resultados clínicos favoráveis de acordo com a avaliação médica. Previsão deste fornecimento gratuito quando presente as seguintes situações: risco de morte ou de agravamento clinicamente relevante da doença, ausência de alternativa terapêutica satisfatória no país para a condição clínica do sujeito. Esse é o dispositivo do capítulo 6. Nós propusemos a seguinte emenda: assegurar a todos os participantes, por parte do patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado aos métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos avaliados durante o ensaio clínico que sejam comprovadamente eficazes por meio do melhor nível de evidência científica atualmente disponível. O acesso também será garantido no intervalo entre a conclusão da participação individual e o encerramento do estudo, podendo, neste caso, a garantia ser dada por meio de estudo de extensão, de acordo com a análise devidamente justificada do pesquisador responsável pelo estudo. O fornecimento do medicamento deverá ser garantido por meio dos programas de acesso expandido, uso compassivo e fornecimento de medicamento pós-estudo nos termos da regulamentação vigente. Qual é a justificativa para a gente poder fazer essa emenda, né? Então, isso é bem claro, né? A gente pretende evitar a situação em que o participante precisará ter sua condição de saúde agravada, incluindo o risco de morte, para requerer acesso ao medicamento para cuja experimentação ele se voluntariou, né? Esse também é um direito garantido pela Constituição. A gente não pode negar acesso à saúde do paciente, isso é um direito já colocado para o paciente, não precisa, então, ter aí a sua saúde agravada, né, como colocado aqui na nossa justificativa. Ao descrever como necessária a presença simultânea das situações risco de morte ou de agravamento clinicamente relevante da doença, a ausência de alternativa terapêutica satisfatória no país para a condição clínica do sujeito de pesquisa, o PLS restringe o direito ao fornecimento gratuito do medicamento teste, pois este passará de regra a exceção e, sobretudo, implicará em um impacto na qualidade de vida do paciente. O fornecimento pós-estudo faz parte da proteção do participante da pesquisa, que deve ser garantida por lei, e inclui o acesso não somente a medicamentos, mas também a outros métodos terapêuticos, profiláticos e diagnósticos testados na pesquisa. Não estamos falando de assistência de saúde global para o paciente, a gente está falando do fornecimento daquele ponto específico que é objeto de pesquisa. Existe uma confusão nas regulações que estão vigentes de que o proponente da pesquisa deve gerar assistência global ao paciente. Isso não é verdade. Na verdade, deve-se gerar a assistência dentro do objeto de pesquisa que está se olhando naquele projeto que se coloca como objeto de estudo. Já estou terminando. Ao aprovar o texto sem emendas, poderíamos passar a enfrentar um processo de judicialização da saúde, que hoje fere 1,5 bilhões, né, do orçamento da saúde nesse ano, para todos os casos onde seja necessário que o paciente goze o seu direito constitucional de acesso à justiça, para requerer o acesso ao produto investigacional.
Neste caso, haverá transferência do ônus imediato de fornecimento de medicamento pós-estudo para o Sistema Único de Saúde, seja por inclusão do elenco de medicamentos oferecidos pelo SUS, ou seja, pela via judicial. Com a premissa de um agravamento clinicamente relevante, será limitado o acesso a um método terapêutico profilático ou diagnóstico quando este tenha se mostrado favorável e a lei resultará falha na proteção do sujeito da pesquisa e, portanto, também fere a Constituição brasileira. Da continuidade do tratamento pós-ensaio clínico, ainda, ademais, é sabida constitucional o direito de saúde para a população brasileira, de modo que se torne inconstitucional exigir um agravamento clinicamente relevante para que este participante possa ter acesso ao método terapêutico profilático ou diagnóstico quando este tenha se mostrado favorável. Né? Um dos mecanismos, um dos motivos pelo qual o Brasil não é signatário da declaração de Helsinki, que é justamente garantir a manutenção do acesso pós-estudo aos participantes da pesquisa. Do capítulo 7, esse é o último slide, desconsidera as diretrizes de guarda e uso de amostras de material biológico humano inexistente, existente inclusive no que respeita ao envio de amostras biológicas humanas ao exterior. Coloca a responsabilidade do armazenamento da amostra no patrocinador da pesquisa. A nossa proposta é, em caso de pesquisas com instituições no exterior, as emendas permitem garantias legais para que o pesquisador e instituição brasileiro tenham o direito ao acesso à utilização em pesquisa futura do material biológico humano armazenado no exterior, garantindo, no mínimo, a proporcionalidade da participação e que obrigue a instituição destinatária no exterior a comprometer-se e respeitar a legislação brasileira, em especial a vedação do patenteamento e da utilização comercial do material biológico humano, isso é a grande preocupação. Coloca a responsabilidade do armazenamento de amostra na instituição e reintroduz as definições de biorepositório e biobanco como estabelece a legislação atual e define prazos diferentes de armazenamento de amostra para os biobancos e biorepositórios. Então, essas foram as contribuições da Fiocruz. Saliento que nós mandamos essas contribuições para a relatoria do projeto e estamos à disposição para qualquer discussão. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, senadora Apenas para... doutor Rodrigo, eu gostaria de saber se essa análise da Fiocruz foi sobre o projeto original ou sobre o relatório do senador Eduardo Amorim, submetido à apreciação e aprovado na CCJ, que já abrigou algumas das ponderações feitas em emendas apresentadas pelos senhores. Nós olhamos os dois projetos, né, e mantivemos essa prerrogativa até o final da análise. Obrigado.